Sejam muito bem-vindos, aqui é Stefano Tremeia, eu sou um dos sócios fundadores da Musa Capital e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre planejamento sucessório. O que é, qual a sua importância, finalidade, que cuidados a gente deve ter ao fazer o planejamento sucessório, para quem que é o planejamento sucessório, para quem que se emprega, quem que pode utilizar dessa ferramenta e principalmente quais as ferramentas especificamente que existem na hora da gente fazer então o planejamento da sucessão patrimonial. Antes da gente começar, não esquece, por favor, de deixar o seu like aqui no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e toda vez que a gente postar um vídeo novo, sempre às segundas-feiras, você vai receber então a notificação do próprio YouTube. Feito isso, pessoal, vamos começar? Então bora lá! E vamos dar start então no primeiro tópico, sobre o que é o planejamento sucessório. Ele nada mais é que uma série de medidas que a gente toma para conseguir fazer a sucessão dos bens de forma mais ágil e menos onerosa possível para os nossos herdeiros, para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo mais. Então a ideia é que a gente possa construir uma arquitetura ou uma certa engenharia, em termos de planejamento tributário, em termos de planejamento sucessório especificamente, para conseguir que isso aconteça. E se engana quem pensa que o planejamento sucessório é somente para famílias que têm grandes fortunas ou grande patrimônio. Muito pelo contrário, a questão da sucessão patrimonial ela acaba abrangendo todo mundo, então provavelmente vó, tios, pais, irmãos, na eventual falta de algum destes, é aberto então a estrutura de um planejamento sucessório, da questão do inventário mais propriamente dito, se a pessoa não tiver feito um planejamento sucessório, e aí vai se deparar com custos de honorários advocatícios, vai se deparar com custos relacionados a impostos, ITCMD, imposto de transmissão de causa-morte ou doação, taxas cartoriais, enfim, uma série de custos e burocracia. E um processo de inventário ele pode demorar 1 mês, 2 meses, como ele pode demorar 20 anos, então, se tiver litígio. Então, assim, é importante a gente montar essa engenharia para garantir a questão do nosso legado. A ideia da sucessão patrimonial é a gente conseguir fazer com que os nossos bens cheguem então nos nossos herdeiros e esse patrimônio não se perca, Então, a ideia é a gente conseguir que de geração para geração ocorra uma perpetuação do patrimônio e, inclusive, incrementos, se possível, dentro de uma geração para outra. E isso vai, então, como eu falei, abranger qualquer família. Do menor patrimônio ao maior patrimônio que existe no mundo, o planejamento sucessório ele deve ser levado em conta. E o brasileiro geralmente não faz um planejamento sucessório pelo fato de que aqui no Brasil ainda carece a grande massa da população de educação financeira, ou pelo fato de realmente aqui no Brasil as alíquotas de custos totais, vamos dizer, de um processo de inventário vão chegar a 18% do patrimônio que está sendo herdado. Em países mais desenvolvidos ou que tem uma legislação tributária nessa parte mais avançada, ou enfim, mais pesada, mão do Estado, como o Reino Unido, Europa ou Estados Unidos, a alíquota de sucessão chega até 60% dependendo do caso. Então, lá se faz e se tem esse hábito de planejar, porque a mordida do Estado numa eventual morte de algum parente, ela é muito maior que aqui no Brasil. Mas acho que poderíamos pesar que os motivos do brasileiro não fazer um planejamento sucessório é o fato da falta de educação financeira e, ao mesmo tempo, falta da questão relacionada ao Estado morder mais esse patrimônio. Mas, de qualquer modo, mesmo os 18%, 20% que a gente tem aqui no Brasil, é uma mordida grande. Então, por isso que é super importante a gente, de fato, fazer esse planejamento, estruturar a sucessão dos nossos bens, garantindo, então, esse legado para a próxima geração. E, basicamente, o planejamento sucessório vai ter 3 grandes objetivos. A redução de custos, então, reduzir esses custos de impostos, honorários advocatícios. Além disso, ele vai ter um grande objetivo, que é a questão da mitigação de conflitos. Então, um planejamento sucessório, como eu falei antes, pode ter eventualmente um litígio, uma discordância em relação à sucessão desse bem, e então pode fazer com que famílias se separem, briguem, enfim. O planejamento sucessório tende, então, a trazer uma solução para esse caso, já determinando para onde vai o patrimônio, então a pessoa em vida conseguir transmitir no pós-vida o seu desejo e fazer com que isso aconteça de fato, mitigando essa disputa e conflitos por esse espólio que está ficando. E também a questão, como eu também tinha comentado, a perpetuação do patrimônio dentro da família. Então essas são basicamente as 3 principais questões, as 3 principais fatos que o planejamento sucessório visa dar para uma família: a redução de custos, a perpetuação do patrimônio dentro daquela família e a mitigação eventual de eventuais conflitos.
A gente tem que atentar que são 3 fatores importantes assim, na hora da gente estruturar esse planejamento sucessório, que é a composição do patrimônio, se é um patrimônio financeiro, se é um patrimônio imobiliário, no caso de imóveis, se é um patrimônio societário, em termos de uma participação dentro de uma empresa, qual que é a estrutura familiar, e aqui já entra também em relação ao fato de tem pais, não tem pais, tem filhos, não tem filhos, tem cônjuge, não tem cônjuge, qual é o regime de bens dessa união, desse casamento, né, nessa relação com o cônjuge. Tudo isso, no fim das contas, acaba influenciando, né, porque dentro do direito de família, eles têm campos relacionados à sucessão, né, e que direitos que alguém que tem uma união parcial tem, que direitos que alguém que tem uma separação total de bens tem, a comunhão universal, e aí, então, através disso, a gente vai ter, especificamente, uma influência da estrutura familiar também nesses casos. E, por fim, entender o fluxo de caixa, né, se a renda daquele familiar ou daquela família vem do aluguel de imóveis, vem da participação societária, vem do trabalho, de onde que vem essa renda. Isso são 3 fatores fundamentais que vão acabar também influenciando essa estrutura toda do planejamento sucessório. Entendida essa parte inicial, né, sobre o que é o planejamento sucessório, por que ele deve ser feito, quais benefícios, quais cuidados a gente deve ter, é importante a gente falar também sobre quais ferramentas existem para essa estrutura, né, da sucessão patrimonial. São várias opções, né, que existem, elas podem ser inclusive utilizadas ao mesmo tempo em determinadas estruturas. Eu vou falar sobre 5 principais e aí obviamente a gente vai ter a oportunidade eventualmente de explicar sobre cada uma delas mais a fundo em algum determinado momento, né, em algum outro vídeo, mas eu vou falar superficialmente aqui. A primeira delas então é a questão do seguro de vida, talvez a ferramenta mais tradicional, mais fácil de ser contratada, é uma estrutura que você paga uma mensalidade e com o passar do tempo, você vai ter aquela proteção, com o passar do tempo, no eventual sinistro, no eventual acontecimento da morte daquele familiar, tem um capital segurado que é entregue aos seus beneficiários, determinados na hora da contratação, e esse recurso, né, esse seguro, vai ser entregue sem passar por processo de inventário e isento do imposto de renda. Então é legal que o seguro de vida é uma ferramenta clássica, muito utilizada e muito boa de ser utilizada dentro da estrutura do planejamento sucessório por ter essa vantagem especificamente. A segunda vantagem também é uma estrutura clássica, que é o testamento. Então, o testamento é uma forma onde o dono daquele bem pode, né, destinar até 50% do seu patrimônio em vida, deixar um testamento que diga para quem que vai ser, no caso da morte dele, 50% do patrimônio ter o seu destino já decidido em vida para quem aquele dono daquele bem deseja fazer. Só que, por que 50%? Porque ele tem que respeitar os 50% demais da legítima, né, dos seus herdeiros necessários e tudo mais. Então, o testamento é uma figura super simples também, super fácil de ser feita, basta registrar isso no cartório, mas a pessoa vai poder, então, destinar até 50% somente do patrimônio, né? O restante ele vai ter que, de qualquer modo, respeitar a legítima. Depois nós temos uma estrutura super interessante, que é a doação em vida. A doação em vida também consegue já ter uma otimização tributária desde o início, pelo fato de que, ao fazer a doação em vida, o imposto de transmissão de causa-mortes ou doação, quando não é através de causa-mortes e sim por doação, acaba sendo uma alíquota menor do que efetivamente esperar acontecer o ato, né, da morte e aí depois, posteriormente, a gente ter a doação. E a doação, ela tem várias cláusulas que podem ser inclusas dentro dessa estrutura, que é, por exemplo, a cláusula da incomunicabilidade, né, a cláusula da inalienabilidade ou a questão relacionada ao usufruto mesmo daquele bem, daquele patrimônio. Então você pode fazer a doação. Stefano, seu pai, quero doar um apartamento que eu tenho para o meu filho e eu posso garantir que enquanto eu estiver vivo eu tenha o usufruto desse bem. O meu filho não pode vender esse patrimônio sem meu consentimento, eu sou o que vai usufruir desse bem enquanto eu estiver vivo. No momento da minha morte, passa então esse bem automaticamente, né, só pegar essa documentação da doação e passa então para o meu filho a posse também e o direito de uso deste imóvel. Tá? Então nós temos a doação em vida, que é uma ferramenta super interessante, super válida de ser utilizada. Depois nós temos a estrutura da previdência privada. Então os seus ativos financeiros, né, eles têm a questão de também entrarem num processo de inventário, caso esteja na pessoa física daquele cliente e ele venha a falecer, os recursos financeiros, os ativos financeiros que ele tem, né, renda fixa, renda variável, vão entrar dentro de um planejamento sucessório também, só que dentro de planejamento de inventário especificamente, porque eles vão acabar entrando de fato em inventário. E aí como que é feita e qual que é o benefício da previdência privada? A previdência privada tem os benefícios muito dos moldes do seguro de vida,
com a ideia de que o recurso que está no saldo de uma previdência privada, na eventual morte do titular, ele é entregue aos beneficiários sem ter, de fato, as custas, né, em relação a ITCMD, ao Imposto de Transmissão de Causa-Mortes ou Doação. Então, tu consegue escolher quem vai ser o beneficiário, o recurso é entregue para ele, não tem que pagar esse imposto e automaticamente também vai ser entregue ao beneficiário já pré-selecionado. Então, é interessante em determinado momento da vida o recurso financeiro, o investimento financeiro dessa pessoa, dessa família, desse ser que está talvez com mais idade, que obviamente já montando esse planejamento sucessório, tirar parte das suas reservas financeiras desse portfólio, dessa carteira de investimentos e fazer uma migração então para dentro, eventualmente de parte ou na totalidade, de uma estrutura de previdência privada, por essa facilidade que a gente vai ter então em relação à sucessão, né, de chegar nesse beneficiário. E a quinta e última estrutura que nós temos é a holding, né? Então uma holding patrimonial pode servir também como uma excelente ferramenta, né, da gente fazer então a sucessão desse patrimônio, onde dentro dessa holding a gente pode concentrar o patrimônio como um todo, então os imóveis todos dentro dessa estrutura dessa holding, no caso de uma holding patrimonial. E na hora de fazer a sucessão especificamente, se faz o processo de inventário, se faz a sucessão somente das cotas e não daqueles 10, 20, 30 imóveis que aquela família possa vir a ter. Então essa estrutura da holding, ela pode facilitar isso. E, por exemplo, se essa família utilizava e tinha uma renda de aluguel desses imóveis que estavam sendo, né, enfim, dentro da estrutura dessa holding, pode ter um benefício tributário também na forma de recebimento da renda desses aluguéis. Então, é interessante assim, que existem essas 5 estruturas, né, e elas podem, eventualmente, em alguns casos, serem utilizadas em simultâneo. Né? Por exemplo, acabei de citar o caso da holding. Né? De qualquer modo, a holding teria, né, o custo de inventário das cotas dessa holding, mas eu posso fazer um seguro de vida para cobrir o inventário das cotas da holding. Né? Então existem ferramentas que podem ser utilizadas em paralelo. Qual que é a grande ideia, né, no fim das contas, para a gente poder concluir o nosso vídeo? O planejamento sucessório, né, ele tem, então, como voltando lá no início do nosso vídeo, como principal objetivo reduzir custos, né, e tornar o processo mais ágil, mais eficaz, eventual mitigação de conflitos que possam acontecer devido à questão, né, da disputa por esse espólio que está ficando, caso não haja um planejamento sucessório, e também a questão de, né, garantir o legado e a perpetuação do patrimônio naquela família. Pessoal, a ideia do vídeo de hoje era falar então sobre esses benefícios, falar um pouco sobre o planejamento sucessório, espero que tenham gostado. Novamente, não esqueçam de deixar o seu like caso tenham, né, enfim, desfrutado do conteúdo, e acesse nosso site, lá tem um blog, tem todo o material, tem um artigo também com esse mesmo conteúdo, trazendo abordagens, exemplos de casos que podem também ser utilizados em relação ao planejamento sucessório e por que de fato a gente deve, na prática, fazer ele. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.